Você sabe se vulnerabilizar? Você sabe enxergar força, uma força gigante nas próprias fraquezas? Em dar o braço a torcer, em pedir ajuda quando é necessário? Olá, sejam bem-vindos aqui ao canal. Meu nome é Lara Coppetti. Esse é um tema que eu quero explorar um pouco mais, já que é algo que vem sendo transformador na minha vida já há um bom tempo, quando eu descobri que era possível, era seguro, é o meu direito certo para mim me vulnerabilizar. Isso, gente, é algo que não é ensinado, que não é incentivado na nossa sociedade. Menina, não chora. Menino, engole esse choro. Fica quieto. Por que você está aí mostrando para todo mundo que você está com medo? Finge o fortão aí, dá de bravo, vai para cima. E nem sempre é possível fazer isso. Nem sempre é produtivo fazer isso. Nem sempre é bom fazer isso. Então, eu quero compartilhar, estou tendo algumas experiências que eu tenho me vulnerabilizado muito, 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 e tem sido muito transformador para mim. E você também pode observar que talvez você precise disso. Por muito tempo, eu sempre fui forte, né? Não gostava de chorar, quase não chorava. Nossa, ainda falava, alguma pessoa vinha chorando, me contar uma história, e eu me sentia até mal, porque falava, não choro, né? Eu pareço aquela pessoa fria. Mas com o tempo eu fui descobrindo que foi uma camada que eu gerei, que essa não era quem eu sou. Que realmente eu não sou uma pessoa que chora com facilidade, todo tempo, a todo momento, mas que eu poderia me permitir dar passagem para as águas internas, para as emoções e para minhas vulnerabilidades e fraquezas. Eu fui descobrindo no meu processo que quando eu era criança, né, em função do temperamento do meu pai, do jeito da minha mãe, tipo assim, que eu tinha que me colocar como forte, porque às vezes o meu pai tinha uma postura muito forte, muito imponente, né, e a minha mãe não, e aí eu queria enfrentar, eu queria proteger, eu queria fazer, e isso gerou em mim isso de ser forte, de ser durona, de ser briguenta. Eu enfrentava muitas situações assim, de falar de igual para igual com o homem, de vir para o enfrentamento, não tinha medo, não estava nem aí. E isso não é uma coisa sábia de se fazer, né? Não por ser mulher ou ser homem, mas porque a gente precisa aprender a lidar com os nossos limites, a lidar com os limites do outro, e de falar de uma forma gentil, né? Sem precisar. Podemos sim ser firmes quando é preciso, eu sei muito bem ser firme, mas sem uma necessidade, às vezes, de agressividade, né? De perder a cabeça, né? Eu lembro que eu tenho uma amiga minha que trabalha comigo, inclusive ela fala, meu sangue ferve. E aí eu falava assim, me subiu, né? Meu sangue subiu, que eu fiquei cega. E isso é falta de autocontrole, isso é falta de autodomínio. E muito tempo, essa falta de controle e autodomínio me dirigiu. E era muito ruim, eu me sentia mal com tudo isso. Então eu precisei depois ir encontrando outro lado. Eu precisei ir me permitindo entender que eu também sou frágil, que nem sempre eu precisava ser corajosa, que nem sempre eu precisava ser briguenta, ir para o enfrentamento, que muitas vezes sim eu poderia me permitir ser cuidada, receber colo, receber carinho, afeto, que aquilo era importante para mim, né? Eu era uma pessoa muito orgulhosa, sou leonina, né? Que tem vários planetas em Leão, então eu era uma pessoa muito orgulhosa, que no meu entendimento, no passado, pedir ajuda, pedir socorro, era sinal de fraqueza negativa, né? Eu ia atrapalhar as outras pessoas, ia incomodar as outras pessoas que não tinham nada a ver com a minha vida, e eu ia passar por cima de mim, eu ia justamente me vulnerabilizar, eu achava que isso era péssimo, que isso era o fim do mundo. E, gente, a vida ensina, e me ensinou muitas, eu passei por questões bem desafiadoras na minha vida, que sim, me levaram, né, essas situações me levaram a entender que eu preciso do outro, que nós estamos conectados, que nós trabalhamos juntos, eu não posso caminhar para lugar nenhum, chegar para lugar nenhum sozinho, né, sozinha. Eu estou aqui, né, a pessoa que criou esse celular, que produziu o Wi-Fi, que gerou tudo que eu tenho aqui, iluminador, todo o sofá, a roupa, tudo, essas pessoas, uma gigante cadeia se manifestou para que isso acontecesse. Então eu não cheguei aqui sozinha, eu não estou gravando esse vídeo, eu não estou aqui trabalhando sozinha. Eu tenho um marido maravilhoso que me dá muito apoio, que eu dou muito apoio para ele, para que a gente consiga ir além. Eu tenho filhas, eu tenho uma rede de apoio, né, maravilhosas, meus pais, as pessoas que eu amo muito, amigos, amigas incríveis. Então essas pessoas me permitem chegar onde eu estou chegando e ir muito além, assim como eu também sirvo de apoio para todos eles. Então essa questão da vulnerabilidade é uma grande força, porque você entender que é possível você olhar para esse orgulho que é muito tóxico, né?
de achar que pedir ajuda é ruim demais. E é claro que tem pessoas que vão pro excesso, né, de estar sempre como um pedinte, não descobre a própria força, e não é por aí, é um equilíbrio. É se vulnerabilizar quando necessário e sim potencializar sua força na vulnerabilidade para agir, para realizar, centrada em si mesmo e em cooperação com as outras pessoas. Então é interessante que você avalie, porque pode ser que você seja aquela pessoa frágil demais, que quando acontece alguma questão você já desaba, não tem forças para fazer nada, só chora e quer se escorar no outro, quer que o outro te salve, também não é dessa forma. Então eu estou falando sobre essa vulnerabilidade, que você se abre para se conhecer, que você se abre para entender a sua força e a sua fraqueza, né? O seu prazer e a sua dor, até onde você consegue ir, até onde você consegue ajudar, né? Qual é o seu limite, qual é o limite do outro, como vocês podem somar, multiplicar, mas isso requer muita autoobservação, muito autoconhecimento, e está me trazendo um grande divisor de água, sabe, atualmente. Eu tomei uma decisão, né, de fazer uma viagem para outro país, sozinha, e no momento que eu gravo aqui, né, assim, aconteceu de uma forma inesperada, uma grande tragédia no Rio Grande do Sul. Eu tenho amigos lá, e sou brasileira, né, e me abalei muito com isso, me abalei muito com a nossa terra, né, sendo atingida dessa forma, a proporção que isso aconteceu, tantas pessoas na situação de vulnerabilidade, mas aí no nível extremo, né, de necessidades assim básicas de sobrevivência, coisas terríveis, e isso me impactou ainda mais na minha decisão. Então, quando eu já estava dando um passo muito difícil para mim, que era estar longe do meu lugar mais seguro, né, que eu vejo, né, o meu lar, a minha casa, a minha família, como o meu porto seguro, né, além de eu mesmo. Tem muito isso de eu sou o meu lar, sim, mas esse meu lar, que é o meu coração, inclusive, tá cheio de pessoas, eu tenho meus gatos que eu amo, eu tenho tudo aqui, minha vida é maravilhosa. E com tudo isso que aconteceu, obviamente eu comecei a questionar muito e comecei a observar que é muito difícil a gente sair da nossa zona de conforto, que é muito difícil a gente se desafiar, e eu tive que me vulnerabilizar. Eu comecei, inclusive, eu estou vivendo um processo muito intenso, né, associado à genealogia, né, através da árvore genealógica, com as novas ferramentas que eu estou trabalhando, com as novas fontes de estudo. E isso trouxe vários padrões, vários traumas também familiares que eu venho descobrindo, que eu venho integrando, que eu nem sabia que eu repetia, né? De pessoas do meu passado que vivenciaram dores, de imigrantes, né? Eu venho de família de imigrantes que eu tenho apenas um raminho da minha árvore de espanhol, o restante todinho é italiano, e atravessaram continente, né? Atravessaram o mar, e vieram para cá começar uma nova vida, que carregaram muitas dores. Eu já sabia que eu tinha muita coisa que eu carregava que vinha deles, né, tanto de força quanto de medos, né, mas agora está sendo muito mais evidente, e dar esse passo na direção da Europa está me fazendo ver muitos medos, né. Eu já fui para a Europa, mas eu já fui acompanhada, em família, visitar minha filha, né, que mora lá na França. Agora eu estou indo sozinha para um país que depois, com o tempo, eu vou falando mais sobre isso aqui, porque está sendo um processo revolucionário para mim, que pode ajudar alguns de vocês, a importância de olhar para a família, a importância de olhar para a ancestralidade, o quanto que isso pode ser libertador, tá? Não como vai ficar agarrado, não, mas para honrar a história, né? Para fazer diferente. E agora, recentemente, nesse processo, com tudo isso que está acontecendo, eu me peguei, certo dia, vivenciando uma situação de pânico, inclusive. Eu entrei num conflito por causa dessa decisão e tudo que envolve, vários investimentos, né, muita adaptação para que eu vá. Hoje meu trabalho é totalmente digital, até mesmo na empresa de odontologia eu consigo resolver tudo pelo digital, mas envolve muito, né, o meu dia a dia, a minha vida, aquilo que eu amo, aquilo que é seguro para mim. E eu tive um conflito que me gerou um adoecimento, né, os adoecimentos no corpo físico são frutos disso. Voltei de uma viagem, né, com a família no interior, no resort no interior, e peguei uma virose, né, justamente porque tinha baixado minha resistência. Essa virose vem se arrastando. Hoje, inclusive, fui no médico novamente, porque está 100% antes da viagem. E eu comecei a fazer alguns tratamentos, não melhoravam. Eu tomei homeopatia, que eu venho estudando homeopatia, e nada é por acaso, né? Mas de uma forma muito interessante, eu tomei uma dose errada de homeopatia. Tinha sido a minha primeira experiência com homeopatia, eu estava estudando, e eu já senti que seria muito sensível, né, a homeopatia, porque a energia, eu sou muito sensível à energia, e foi muito intenso. Eu tomei a dose errada, por acaso, que nada é por acaso.
para me auxiliar no quadro respiratório que eu estava vivendo. E aí eu tive um efeito, né, que foi porque eu realmente, em função de um descuido, de uma dificuldade de comunicação, enfim, de umas questões absurdas e que eu vejo que nada é por acaso, eu tomei essa dosagem errada, que foi um excesso para mim, eu passei a noite em claro, né, e acordei com taquicardia muito forte, suando frio, né, eu me compadeci muito das pessoas, inclusive tenho clientes que têm a questão do pânico, né, que tem a síndrome do pânico, que tem esses momentos, e eu pude entender um pouquinho desse desafio, mas na hora eu me dei conta, eu falei, não sou eu nunca tive isso, e eu sei que não é comigo, é algo que está acontecendo, talvez seja um efeito, né, do medicamento que eu tomei, ou de algum medicamento, que eu tinha tomado um medicamento alopático também, né. E naquele momento eu me vi tão vulnerável, e eu levantei e fui pro meu quintal, eu tenho um quintal maravilhoso que eu amo, cheio de árvores frutíferas, de gramado, eu pus meu pé no chão, eu comecei a caminhar na grama, e comecei a rezar, pedir a Deus, né, eu também gosto muito de fazer isso, e falar, isso não é meu, eu quero que isso saia de mim, isso não é meu, eu abracei a árvore, fiz tudo que eu gosto de fazer ali no quintal, e automaticamente eu tive o instinto de me vulnerabilizar e de pedir ajuda. Eu não fazia isso antes. Eu vivi um processo depressivo no passado e que eu tive que ficar muito mal para buscar um auxílio psicológico, tanto que há muitos anos atrás, tanto que isso hoje me mostra, me permitiu me fortalecer para me tornar uma terapeuta capacitada e para ajudar vocês também a entender a importância muitas vezes de uma terapia, não esperar chegar no fundo do poço para buscar uma ajuda. É claro que a gente às vezes tem que investir, mas gente, às vezes é um investimento que o que você poderia gastar com remédios pode te ajudar muito a reduzir a quantidade de remédios, por exemplo. É preciso tomar os medicamentos, não é? Eu não estou falando para não tomar, mas eu quero dizer que um tratamento, né, muitas vezes terapêutico, né, na época eu fiz um tratamento com a minha psicóloga, né, hoje em dia eu tenho várias ferramentas, trabalho em mim mesmo e também tenho as pessoas que eu confio, que são minhas terapeutas, né. E o que acontece? Naquele momento ali, dessa vez, era tipo 7 horas da manhã, eu peguei meu celular automaticamente, liguei para minha professora e amiga e terapeuta, né, de homeopatia, liberação radiestésica homeopática, e falei, olha, eu estou precisando muito de um auxílio seu, me vulnerabilizei, mandei um áudio para ela, expliquei o que estava fazendo. Antigamente eu não faria isso de jeito nenhum, eu tentaria resolver sozinha, não queria dar trabalho para ninguém, e aí as coisas iam se enrolando muito mais. Então eu me apresentei numa vulnerabilidade grande rapidamente, ela rapidamente me deu todo o apoio, me encaixou para a gente fazer um atendimento, eu entendi o que estava acontecendo, já buscamos uma solução, tem a ver com a minha árvore genealógica, tem a ver com várias questões que eu estou tratando, mas é algo tão amplo, tão profundo que eu estou integrando em partes, depois eu vou trazer para vocês aqui, contando talvez sobre o formato de algumas histórias, né, de tudo que está acontecendo. Mas eu me vulnerabilizei muito, e eu também me vulnerabilizei naquela manhã, falando com uma amiga minha querida, que também é terapeuta. Ficamos 3 horas conversando, e eu chorei, e eu desabafei, e eu falei para ela o que eu precisava falar para uma amiga, né, aquela hora não era terapeuta. Tinha feito também um atendimento com uma terapeuta, por quê? Porque os processos estão sendo muito intensos. E estão sendo necessários para o meu crescimento e para a minha evolução. Mas a gente tem que saber até onde a gente pode ir sozinho e até onde a gente precisa de uma ajuda. Em muitos momentos você é essa ajuda. Essa amiga minha mesmo, que nesse momento me ouviu, muitos momentos que ela passou por situação super desafiadora, eu estava lá ao lado, eu estava forte naquele momento e ela podia se vulnerabilizar e me trazer as questões dela e eu auxiliava, então uma troca equilibrada, né? Então assim, isso da gente encontrar isso, seja no seu parceiro, na sua parceira, né? Seja nos seus amigos, em quem você puder, mas encontrar em si a força na vulnerabilidade, dar o passo na direção de se ajudar, ser ajudada, né? E também para que você se fortaleça e quando o outro precisar, você também estar pronto para isso. Diante dessa tragédia que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul, eu também precisei me vulnerabilizar, eu já estava vulnerável, já estava adoecida, e eu precisei falar, eu vou ficar centrada em mim, e eu vou fazer minhas orações por mim, pela minha família e por essas pessoas. Eu vou fazer as doações que eu posso, mas no momento eu não posso ir muito além disso. Eu estou fortalecendo ainda meu campo para fazer uma viagem muito potente para mim, trabalhando com o campo morfogenético da minha família, está tudo muito intenso, então eu tive que entender esse momento de vulnerabilidade. No momento que eu me senti mais segura, eu vim aqui, fiz, né, eu não estou trazendo, nem estava trazendo mais conteúdos aqui, porque não estava sendo possível, agora aos poucos eu vou retomando, tá?
Então, e olha que eu sou uma pessoa super disciplinada, eu já por muito tempo, né, trazia um vídeo todo dia por mais de um ano, depois 3 vídeos toda semana, eu sou muito organizada nesse sentido, consistente, né, mas precisei me vulnerabilizar, me dar esse tempo. E aí, eu, nessa questão do Rio Grande do Sul, quando eu me senti um pouco pronta, eu nem sabia se fazia sentido para alguém, se eu poderia ajudar alguém, mas por ter mais de 50 mil pessoas que estão nos meus canais de comunicação, eu me senti na responsabilidade de trazer uma palavra. Enquanto eu estava ali em alguns momentos ao vivo, uma moça que me falou, eu sou do Rio Grande do Sul e sim, vai me ajudar, aquilo para mim já fez todo sentido, já valeu, se tivesse só ela, era mais que suficiente, só ela ouvisse, né, eu levando meu coração, eu levando a minha oração, eu levando uma palavra ali para a gente se elevar, né, para a gente se enxergar como família humana, se enxergar como o planeta Terra, nossa casa, né, que é essa visão que eu venho desenvolvendo cada vez mais. Se cada um de nós faz a nossa parte, a gente vai gerando essa corrente de apoio mútuo. Ora um vulnerabiliza e o outro está forte, né? É uma corrente. E assim a gente é muito mais forte. Então eu quero te dizer da importância de saber olhar para você, reconhecer até onde você pode ir sozinho, entre aspas, que ninguém vai para lugar nenhum sozinho, até que ponto que você pode contar com o outro, até que ponto que o outro pode contar com você, esse ponto de equilíbrio, e usar isso como uma grande força, para você realmente descobrir o seu poder gigante, imensurável, né? Que realmente todos nós temos. Então eu tenho uma cliente minha, um dia fazendo uma sessão de Theta Healing com ela presencial, ela chegou e ela só chorava. E ela se justificando, né? Ela muito fortona. Eu não sou assim, eu não sou assim. Eu falei, calma. E eu peguei nas mãos dela, entrei em Theta para elevar ao campo dela, mas vai trazer amor, amor incondicional e permitir que ela desse vazão. Ela precisava extravasar. Por muito tempo ela tentou bloquear, né? Igual ali no Rio Grande do Sul, né? Tipo, as barreiras foram arrebentadas, aquelas águas, né, enlamecidas vindo à tona. Ali também ela também tinha muita questão emocional ali represada, que estava também gerando muita sujeira, muito conflito, muita dor, e veio tudo à tona sobre as formas de lágrima. Que bênçãos que é poder chorar, né? Que bênção, Deus tem uma sabedoria, nosso corpo é perfeito e as lágrimas são uma bênção. Então, é assim como ela, né? Permita-se, tá? E se em algum momento eu puder te auxiliar, através do Theta Healing ou de qualquer outra ferramenta que eu trabalho, vai ser uma alegria, uma honra poder te auxiliar no seu processo. Eu tenho clientes tão incríveis que eu vejo assim, mentoradas, né? Que eu vejo que vão crescer muito, ajudar muitas pessoas. Eu sou muito grata para servir como canal de ajudar essas pessoas a serem potencializadas. Assim como eu tive muito e tenho muita ajuda de pessoas que veem potencial que nem eu mesmo enxergo. Então, se eu puder te ajudar, é só você vir aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Você pode ir lá ver os atendimentos, cursos online, e-books, mentoria. É uma alegria, uma honra estar cada vez mais perto de você. Agradeço muito por estar aqui. Se você gostou, curta, compartilha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.